Emocionante ação de homem humilde salva a vida de mulher rica. Mas quando o inesperado é revelado, João nunca imaginou que um dia a vida dele mudaria tão radicalmente. Em um dia chuvoso, enquanto caminhava para casa após um longo expediente como mecânico, ele sentiu a água gelada escorregar pelas suas costas. A umidade tomou conta do ar, e ele começou a resmungar para si mesmo, pensando em como a chuva sempre trazia um peso a mais em sua rotina. Mas, naquele momento, uma cena que jamais sairá da sua memória mudou tudo. Um carro luxuoso deslizou na pista molhada, sem controle, e, antes que ele pudesse entender bem, a máquina poderosa colidiu com um poste, levantando um estrondo ensurdecedor. Sem pensar duas vezes, João correu em direção ao acidente, seu coração disparado. A adrenalina pulsava nas veias, e enquanto outros transeuntes hesitavam, ele pulou a calçada, empurrado pelo instinto de ajudar. Ao abrir a porta do carro, viu Laura, uma mulher deslumbrante, inconsciente ao volante. Seu rosto estava molhado de chuva, e o vermelho dos lábios contrastava com a palidez. Um frio na barriga, ele sabia que precisava agir rápido. O que aqueles olhos fechados escondiam? Sua voz tremia enquanto ele gritava por ajuda, sentindo-se pequeno diante da urgência daquela situação. Quando a ambulância finalmente chegou, alguns olhares de desprezo se findaram em João, que era só um mecânico, um homem humilde em um bairro popular, diante do esplendor do carro luxuoso. Tão fácil julgar, pensou ele, enquanto o pessoal o rodeava. Para ele, salvar uma vida era uma questão de caráter, não de bens. E mesmo com aquelas vozes ecoando de forma negativa na sua mente, ele se manteve firme, sabendo que isso era o certo a fazer. Nos dias que se seguiram, Laura, em sinal de gratidão, buscou João e sua mãe, Dona Maria. Chegou à casa deles com flores e bolos, um sorriso contagiante no rosto. João sentiu algo diferente no ar. Com o tempo, o carinho foi crescendo, mas a diferença social se tornava um abismo entre eles. Dona Maria, com seus braços cansados e um coração cheio de amor, observava essa relação, mas o nó na garganta não a deixava tranquila. Em um jantar na casa de Laura, a atmosfera era mágica, mas as tensões eram palpáveis. Rimos nervosamente, os pratos se entrelaçando em histórias e olhares. E foi quando Laura mencionou uma antiga chapa de mecânico que pertencera ao pai de João que tudo mudou. Ela acreditava que o pai dele, um verdadeiro artista na mecânica, havia consertado um carro muito importante anos antes. O que a princípio parecia coincidência, revelou-se uma conexão profunda entre suas famílias. O clima denso e carregado preencheu o ambiente. Dona Maria, que escutava em silêncio, não aguentou e perguntou a João sobre essa revelação. O debate emocional começou a ferver, um embate entre amor e lealdade, enquanto João olhava para Laura, seu coração se debatendo entre os dois mundos opostos. Com a verdade exposta, a vida deles estava prestes a mudar para sempre. Estamos prontos para enfrentar o que está por vir, pensou João, com a sensação de que os laços entre eles eram mais complexos do que ele poderia imaginar. E a noite continuava, pulsando com promessas e incertezas, deixando a pergunta ecoar: até onde eles iriam por esse amor que se desenrolava em meio ao tumulto de suas histórias? A tensão pairava na sala, como um fio prestes a se romper. João encarou Laura, seus olhos refletindo um misto de confusão e esperança. Ele desejava entender o que aquela revelação significava, mas a ansiedade pressionava. A conexão entre eles parecia uma ponte feita de vidro, linda, mas frágil, e o menor movimento poderia quebrá-la. Laura, percebendo a hesitação de João, aproximou-se, buscando seu olhar. Não quero que isso mude o que sentimos um pelo outro, disse ela, a voz trêmula. A sinceridade naquelas palavras era palpável. Para ela, a distância social não era um obstáculo, era um desafio a ser vencido. Mas para João, essa relação era um campo minado. Ele não sabia como poderia se encaixar na vida dela, no mundo de festas, marcas e pessoas influentes. Nesse instante, Dona Maria interrompeu o silêncio. Olha, meu filho, começou, sua voz suave, mas firme. O que importa aqui é a essência de cada um. Ele é muito mais do que um mecânico, e você é mais do que apenas uma herdeira. Não deixem que a sociedade dite seu amor. As palavras ressoaram como um bálsamo. João sorriu para sua mãe, sentindo-se protegido pela sua sabedoria. Mas ainda assim, uma dúvida persistia. Ele não poderia esquecer o passado de sua família, as dificuldades e a luta diária. Como seria para Laura conviver com tudo isso? A insegurança o consumia, como um ciclo vicioso que não parava de girar. Diante daquela conversa intensa, Laura segurou a mão de João. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Vamos dar um passo de cada vez, sugeriu ela, e seu olhar era um reflexo de coragem. Não me importa sua profissão nem o que tem a dizer sobre nós.
O que precisamos é ser honestos e nos apoiar. João sentia que o mundo ao seu redor pulsava. Era algo inédito. Ele queria acreditar naquela conexão, mas a dúvida ainda lhe corroía. Seriam eles capazes de enfrentar as expectativas da sociedade? A real adversidade estava apenas começando, e a sementinha do medo se plantou em seu coração. E quando estavam prestes a relaxar daquela conversa, um som alto ecoou da entrada da casa. A porta se abriu com força, e um homem imponente entrou, com olhar desafiador. Era Ricardo, o pai de Laura. A presença dele queimava como o sol após a chuva. João sentiu seu coração parar por um momento. O homem que parecia representar tudo que o afastava de Laura agora havia chegado com um ar de poder e autoridade. Laura, o que está acontecendo aqui? A voz de Ricardo reverberou na sala, cheia de controle. O rosto de Laura empalideceu, e João sentiu seu mundo desmoronar em frações de segundo. Ele sabia que aquele encontro mudaria tudo. João olhou para Laura, agora com uma mistura de nervosismo e determinação. O que devemos fazer? Pensou, com o coração apertado. O amor que começou a florescer poderia ruir diante do inesperado. A respiração estava pesada, e todos naquela sala se preparavam para o que estava por vir. Ricardo, ao notar a tensão, virou-se para João. O olhar aguçado e desafiador lançou um frio na espinha dele. Eu espero que você se apresente. Temos muito a conversar. O clima estava armado, e o futuro do relacionamento deles dependia da resposta de João. Ele se sentiu pequeno novamente, mas numa fração de segundo, decidiu que não podia mais correr. Com toda a coragem que conseguia reunir, ele engoliu em seco e respondeu: Estou aqui por Laura, e não deixarei que nada me afaste dela. Como será o embate entre eles? O que Ricardo realmente pensa sobre João e Laura? As respostas estavam prestes a ser reveladas, mas a certeza de que o amor era um campo de batalha começou a se consolidar na mente de João. O olhar de Ricardo intensificou o clima, como se a sala tivesse congelado em um instante tenso. João sentiu o peso da desconfiança pairar entre eles. A mão de Laura apertou a dele, um gesto que preenchia o espaço com uma mistura de esperança e temor. Ele podia ver a preocupação nos olhos dela, uma mistura de amor e desespero, e se perguntou como tinha chegado a esse ponto, diante de um homem que parecia estar pronto para destruir o que ele e Laura estavam construindo. Você está aqui por ela? Ricardo perguntou, a voz quase como um eco de um trovão. João sentiu seu estômago revirar. Sim, senhor, respondeu, tentando manter a voz firme. Mas a dúvida começou a se instalar novamente. O que ele poderia dizer ou fazer para convencer aquele homem que ele era digno de sua filha? Acha que pode controlar a vida dela? Ricardo continuou, em um tom que não deixava espaço para dúvidas. Você não faz parte desse mundo. O que tem a oferecer a ela, além de sonhos e promessas vazias? Cada palavra do pai de Laura era como um golpe, e a autoestima de João se debatia entre o desejo de lutar e a vontade de simplesmente se afastar daquele confronto. João não podia se deixar abater. Ele tomou a coragem que ainda tinha e falou: Não sou como os homens que a cercam. Sou honesto, e o que sinto por Laura é verdadeiro. Não pode simplesmente desmerecer o que temos. O silêncio tomou conta da sala, e o coração dele parecia disparar por causa da adrenalina. Era um jogo arriscado, mas ele estava pronto para enfrentar essa batalha. Laura, observando a conversa, decidiu que não ficaria à margem. Pai, você não pode simplesmente entrar aqui e decidir como eu devo viver minha vida. Eu amo o João. Ele me faz feliz de um jeito que ninguém mais consegue. A determinação na voz dela era como um raio de luz em meio à tempestade. Ricardo hesitou, surpreso com a firmeza da filha. João, por sua vez, sentiu um pequeno alívio. Mas ele sabia que aquela batalha estava longe de acabar. Ricardo parecia ter se recuperado rapidamente. Com um olhar afiado, retrucou: Você acha que amor é o suficiente, Laura? O mundo não funciona assim. É preciso mais do que sentir. A frustração se misturava com o medo de perder Laura, e o peito de João apertava com a possibilidade de que ele estivesse certo. O silêncio entre eles se esticou, como um fio prestes a se romper novamente. Afinal, o que um mecânico poderia oferecer a uma herdeira? O som crescente da respiração de todos na sala ficava cada vez mais pesado. O olhar de Laura, cheio de emoção, se voltou para João, e ele pôde sentir que era hora de agir. Se quisesse lutar por ela, ele precisaria mostrar não apenas que era digno, mas que poderia fazer parte daquele mundo do qual ele se sentia tão distante. Eu sei que a vida que você leva é cheia de privilégios e escolhas, mas o que eu posso prometer a Laura é lealdade e amor genuíno.
Isso eu posso dar, disse João, o olhar firme e determinado. O amor que sentia por Laura era uma força que desafiava todas as expectativas. Ricardo olhou para João com um misto de desdém e curiosidade. O embate emocional entre eles fervia. Mas ele também parecia medir a sinceridade nas palavras do jovem. Se você realmente ama minha filha, então prove, desafiou Ricardo, seus olhos radiando um novo desafio. Prove que você pode estar à altura das suas promessas e vencer o que está por vir. Caso contrário, eu não hesitarei em proteger o futuro dela de você. Nesse momento, João percebeu que o caminho adiante não seria apenas lutar contra Ricardo, mas também contra suas próprias inseguranças. O que ele deveria fazer para provar seu valor? O que significa, de verdade, ser um homem que ama alguém em um mundo tão desigual? Laura segurou a mão dele, e o olhar entre os dois era de compreensão e apoio. A jornada deles estava apenas começando, mas os desafios exigiriam mais do que eles podiam prever. Enquanto a tensão crescia, João sabia que precisaria encontrar uma maneira de confrontar não apenas o pai de Laura, mas também os seus próprios demônios. E assim, com a certeza de que a luta estava longe de acabar, ele sentiu uma chama de determinação acender dentro de si. Mas a pergunta permanecia: qual seria o próximo passo? Como ele poderia provar que era mais do que o que as pessoas esperavam dele? A resposta estava por vir, mas já estava claro que o amor deles enfrentaria tempestades e que a batalha recém havia começado. O ar pesado da sala parecia vibrar com as incertezas que cercavam João. Cada batida do seu coração ecoava dentro dele, enquanto pensava em tudo que estava em jogo. Laura olhava para ele com esperança nos olhos, mas a dúvida que se instalava em sua mente tornava a situação ainda mais angustiante. Como fazer para que Ricardo aceitasse sua intenção, para que visse que o amor deles era genuíno? João, precisamos sair daqui. Precisamos pensar. A voz de Laura o puxou de suas reflexões. Ela não queria que as coisas saíssem do controle. Ele poderia sentir que a tensão estava crescendo, e isso preocupava mais do que qualquer coisa. Era claro que o pai estava disposto a travar uma luta ali mesmo, e a ideia de que Laura pudesse se machucar apenas por estar ao seu lado fazia seu coração apertar. Vamos, ele respondeu, olhando para Ricardo, que ainda se mantinha firme e impassível, como uma muralha. Quando chegaram à porta, Laura hesitou um momento e olhou para trás. Pai, por favor, pense no que eu disse. Ela parecia tão pequena diante do autoritarismo de Ricardo, mas havia uma força nela que ele nunca tinha notado antes. Após saírem da casa, uma brisa fresca envolveu-os, como um desligar temporário dos problemas. João tentou se acalmar. O que ele poderia fazer agora? Uma parte dele queria correr e se afastar daquela situação, mas não poderia. Ele amava Laura. O sorriso dela, mesmo diante da adversidade, era tudo o que ele queria. Precisamos de um plano, Laura disse, quebrando o silêncio tenso. Ele vai fazer de tudo para nos separar. Precisamos nos provar, não apenas para ele, mas também para nós mesmos. As palavras dela eram como chamas que acendiam um fogo dentro de João. Sim, precisavam de um plano. E se nós dois fossemos um pouco mais ousados? Provássemos que somos capazes de lidar com os desafios que virão? João sugeriu, com uma pitada de entusiasmo na voz. Ele não sabia exatamente o que tinham em mente, mas sabia que juntos eram mais fortes. Vamos fazer algo grande. Um ato que mostre a força do nosso amor, Laura falou, com os olhos brilhando. João observou sua paixão e percebeu que não estavam apenas desafiando o pai dela, mas também as expectativas de todos ao redor. Enquanto caminhavam pela cidade, passaram por um grupo de artistas de rua, alguns tocando violão, outros dançando e pintando. João teve uma ideia. Vamos participar desse festival de cultura que está acontecendo na praça no próximo fim de semana. Vamos mostrar ao seu pai que temos mais em comum do que ele imagina. Vamos mostrar a ele a vida vibrante que podemos construir juntos. Laura sorriu, e aquilo a acendeu de uma maneira que fez João sentir que tudo era possível. Mas ao mesmo tempo, a captura da felicidade e a incerteza do que viria a seguir criaram um nó em sua garganta. Ricardo não ficaria parado e, antes que pudesse planejar qualquer coisa, tudo poderia desmoronar. O que você acha que vai acontecer se não conseguirmos impressioná-lo? E se isso não for suficiente? A preocupação dela era palpável, e João podia ver os medos se misturando à expectativa. Então teremos que nos manter juntos e enfrentar o que vier, um dia de cada vez, respondeu João, firme. O caminho à frente era incerto, mas ele sabia que estavam prontos para lutar. Naquele momento, estavam se colocando em um novo nível, um território desconhecido,
mas cheios de esperança. Enquanto trocavam olhares, o futuro estava aberto diante deles. Um caminho perigoso e promissor os aguardava, e a promessa de enfrentar aquilo juntos era tudo que João precisava. Porém, acima de tudo, um novo desafio estava prestes a surgir, algo que colocaria à prova não só a força do amor deles, mas também suas verdadeiras intenções. O que será que estava se preparando nas sombras da vida de Laura? Algo que poderia mudar tudo. Nos dias que se seguiram, a preparação para o festival tomou conta da vida de João e Laura. Eles passavam horas organizando detalhes, ao mesmo tempo que a expectativa e o nervosismo cresciam. Andréa, amiga de Laura, se ofereceu para ajudar com a parte artística. Vamos criar uma apresentação que vai fazer seu pai ver o quanto vocês merecem estar juntos, disse, cheia de energia. A atmosfera era elétrica. João nunca se sentiu tão vivo. A ideia de mostrar seu amor em um palco diante de tantas pessoas, particularmente na frente de Ricardo, o fazia sentir um mix de adrenalina e medo. Laura estava igualmente excitada, mas suas inseguranças eram visíveis. João, e se isso tudo der errado? E se ao invés de nos unir, colocar ainda mais uma barreira entre a gente? Perguntou Laura em um momento de vulnerabilidade. A voz dela tremia, e João queria poder prometer que tudo ficaria bem, mas sabia que as incertezas eram parte da jornada. Ele segurou suas mãos, olhando profundamente em seus olhos. Nada pode nos separar se estivermos juntos. Acredite em mim. O dia do festival chegou e a praça estava repleta de vida. Músicos animavam o ar com suas canções, crianças riam e dançavam, enquanto os estendes ofereciam comidas típicas e artesanato local. Era tudo tão bonito, e João sentiu uma onda de esperança tomando conta dele. Quando chegou a hora da apresentação, eles se posicionaram ao lado do palco. Os olhos do público eram como faróis. João notou que outros artistas, pessoas que ele admirava, também estavam por ali. A adrenalina disparou, mas logo foi seguido por um momento de conexão profunda entre eles. Vamos fazer isso! Laura sussurrou, e ele sorriu, cheio de determinação. Assim que começaram, a energia entre eles era palpável. A dança fluía com cada movimento, como se estivessem contando uma história só deles. João se sentia livre, completamente imerso naquela vibe. Até que, no meio da apresentação, o olhar de Laura se desviou para longe. Ele seguiu seu olhar e avistou Ricardo, que observava com uma expressão indistinta. A raiva e a preocupação misturavam-se em seu rosto enquanto ele cruzava os braços. Olhe para ele, João. Laura sussurrou, nervosa, mas João se concentrou em não se deixar afetar. Eles continuaram a dançar, cada passo mais forte que o anterior. O público estava envolvido e aplaudindo, mas toda a confiança deles parecia depender da reação do pai de Laura. Numa das últimas coreografias, João se lançou em um giro, o coração batendo acelerado, antes de olhar para o pai dela mais uma vez, sentindo que tudo dependia daquele momento. Quando a apresentação terminou, aplausos ecoaram pela praça. A adrenalina e a sensação de conquista percorreram o corpo de João. Mas, olhando mais uma vez para Ricardo, ele notou a expressão que na verdade não era de aprovação, mas de desdém. Laura, sorridente, esperava pela reação do pai. Pai, você viu isso? Nós conseguimos. Mas a resposta não veio. Em vez disso, Ricardo caminhou em direção a ela, o olhar fixo e cortante. Eu não acredito que você se rebaixou a esse ponto. Ele disparou com desdém, fazendo o sorriso de Laura se desvanecer instantaneamente. Você não entende nada sobre nós. João enfrentou Ricardo, sentindo a tensão subir. Mas ao invés de recuar, algo dentro dele quebrou. Ele estava cansado de ser intimidado. Qualquer um com um pouco de sensibilidade veria que o que temos é real. A briga virou um ponto de fervura, e Laura, entre os dois homens, sentiu que o chão estava se abrindo sob seus pés. Pai, chega! Mas parece que era tarde demais. Algo estava prestes a estourar, algo que nenhum deles estava preparado para encarar. Laura sabia que agora, cada escolha que fizessem, definiria não só os seus destinos, mas a batalha que teriam que enfrentar contra um passado que insistia em vir à tona. No calor do momento, uma revelação inesperada surgiu, uma sombra do passado que poderia mudar tudo. O que será que Ricardo tinha a revelar? Laura sentiu seu coração acelerar enquanto a tensão pairava no ar. Os olhares de João e Ricardo se cruzavam, como se estivessem medindo forças, prontos para um confronto que já se arrastava há anos. A música ao fundo parecia um eco distante, a alegria do festival transformando-se em um cenário sombrio. Você não é ninguém para me dizer o que eu posso ou não posso fazer, pai. Laura gritou, sua voz entrecortada por emoções acumuladas. A luta nas palavras de Laura fez com que João se sentisse ainda mais forte.
Ele não queria que ela se sentisse sozinha naquela batalha. Estamos juntos nessa. Laura, vamos enfrentar isso. E ela se voltou para ele, buscando naquele momento uma centelha de esperança. Ricardo, porém, não se sentia intimidado. Vocês acham que isso é só uma fase? Um jogo de criança? Você precisa entender, Laura, que a vida é séria. Você não pode se deixar levar por ideias românticas. Sua voz cortante causava uma tensão palpável, e João teve vontade de interrompê-lo, mas se conteve. Ele sabia que o que Ricardo tinha a dizer era significativo, mesmo que carregasse desdém. Desesperada, Laura respirou fundo. Pai, eu estou apaixonada. E isso não é um jogo para mim. Ela tentou encontrar as palavras certas, aquelas que poderiam quebrar a barreira entre eles. João me faz feliz. Ele me entende de um jeito que você nunca fez. Ricardo fez uma pausa, como se as palavras dela fossem um golpe no peito. Mas logo sua expressão endureceu novamente. E você acha que isso é suficiente? O que vai acontecer quando as coisas ficarem difíceis? Quando você tiver que escolher entre sua família e esse garoto? Ele gesticulou com desdém, como se João fosse apenas uma sombra em sua vida. A indignação irrompeu em João. Eu sou uma pessoa, não uma sombra. Você não pode decidir o que é melhor para sua filha. Você só está preso ao seu próprio orgulho. A praça estava em silêncio, todos os olhos agora fixados naquela troca intensa de palavras. Laura olhou entre os dois homens, ciente de que sua vida estava em um ponto de inflexão. Eu não vou deixar você decidir o meu futuro. É hora de você me ouvir, pai. Sua voz começou a tremer, não de medo, mas de determinação. Ricardo recuou, como se um pensamento repentino o atingisse. Às vezes, eu me pergunto se você é realmente minha filha. Ele parecia estar mudando de tática, agora com um tom que misturava confusão e impotência. Você não tem noção do que está se metendo com o seu passado. Os olhos de Laura se arregalaram. Que passado! Uma sensação de frio percorreu sua espinha. O que Ricardo estava prestes a dizer poderia revelar uma parte da história que ela desconhecia, algo que eles guardavam em segredo. Ricardo hesitou. Eu não queria que você soubesse, mas há coisas que talvez você devesse entender antes de se atirar de cabeça nesse romance. Ele olhou para João, com um misto de raiva e pena. João sentiu uma pontada de ansiedade. O que você está tentando dizer? A voz dele tremia, mas ele se manteve firme, sentindo que o destino de todos estava prestes a mudar. Ricardo respirou fundo, tentando encontrar um jeito de se expor. Sobre sua mãe e suas origens. A verdade que você nunca quis ouvir. A tensão crescia insuportavelmente e o murmúrio da multidão começou a aumentar, como se todos soubessem que algo grandioso estava prestes a ser revelado. João trocou olhares com Laura, ambos sentindo a gravidade do momento. O que Ricardo carregava era mais do que palavras, era um peso que paralisava o coração deles. Laura sentiu que uma tempestade se aproximava, uma revelação que poderia desvendar toda a sua vida. A única pergunta era, ela estava pronta para ouvir? E, enquanto os rostos ao redor se voltavam para eles, tudo parecia suspenso no ar, uma única frase ecoava em sua mente. Qual seria o custo da verdade? Laura sentiu o ar pesado ao seu redor, como se as palavras de Ricardo tivessem uma presença física, um peso que quase a sufocava. Ela olhou para o pai, tentando decifrar as emoções misturadas em seu rosto. Ele sempre foi um homem reservado, difícil de ler, mas naquele momento, ela percebeu algo, medo. E isso a preocupou. Ricardo João começou, mas foi interrompido pela urgência de Laura. Sobre a minha mãe, o que você quer dizer com minhas origens? Sua voz estava tremida, mas firme. No fundo, ela sabia que estava prestes a desvendar um mistério que poderia mudar tudo. Os olhos de Ricardo brilharam, uma chama de controle e um leve receio ao mesmo tempo. Sua mãe foi uma mulher incrível, mas ele hesitou, como se cada sílaba que deixasse seus lábios carregasse um custo emocional. Eu não podia deixar você entrar nesse relacionamento sem saber a verdade sobre de onde você veio. A verdade? Laura fez uma pausa, seu coração acelerando enquanto a confusão se mesclava à raiva. A verdade é que sempre fiz o que você queria. Me tranquei em casa, estudei o que você achava certo, e nunca pude ser quem realmente sou. Agora que sou feliz, você vem me dizer que tudo isso não vale a pena porque por causa do meu passado? Do que você estava controlando? Ricardo respirou fundo, como se a confissão custasse a ele tudo o que havia construído. Sua mãe vinha de um mundo completamente diferente, Laura. Ela era filha de um industrial poderoso, e quando eu a amei, cada um de nós deveria ter optado por caminhos mais seguros. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada para lhe oferecer.
E ela pode ter se arrependido de ter me escolhido. Laura ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Então, você não queria que eu me apaixonasse por alguém que não era o ideal para mim? Por causa da classe social? A incredulidade e a dor se misturavam em sua voz. Pai, amor não se mede por dinheiro. João, observando a cena, sentiu-se como um intruso, mas a vontade de proteger Laura fazia seu coração pulsar forte. Ricardo, isso não faz sentido. O que importa é quem ela é agora. A Laura que eu conheço é forte e determinada. O que houve no passado não pode moldar o presente. Ricardo olhou para João com desprezo, mas a filha se apresentou como um raio de luz entre eles. Parece que o orgulho está falando mais alto do que o amor. Estamos neste momento único, e você precisa ser honesto comigo. O que realmente aconteceu? Seus olhos se fixaram nos de Ricardo, buscando uma resposta que pudesse transformar a confusão em compreensão. Ele respirou novamente, como um homem prestes a se despir de uma armadura. Eu queria proteger você de um legado que pode não ser o que você imagina. A vida que sua mãe teve não era só riqueza e poder, Laura. Havia segredos, intrigas. Ela pode ter fugido do que a vida propôs apenas para se libertar, mas esse passado perseguiu a nossa família. Nesse instante, uma onda de lágrimas ameaça escorregar dos olhos de Laura. O que você está dizendo? O que minha mãe fez? Você tinha que ter me contado isso. Isso mudou a maneira como eu a vejo e, pior ainda, a maneira como eu vejo a mim mesma. Ricardo parecia finalmente perceber que a verdade poderia libertar, mas também machucar. A multidão ao redor havia se dissipado, como se o universo tivesse girado em torno deles, deixando apenas aquele pequeno espaço, o espaço onde a coragem e a vulnerabilidade se encontravam. João segurou a mão de Laura, seu toque trazendo uma sensação de segurança. Independentemente do que sua mãe fez, ou das decisões do passado, você é a Laura de agora. E eu quero estar ao seu lado, custe o que custar. Não posso decidir agora, Laura sussurrou, vacilante entre amor e desespero. Eu só preciso de tempo para entender tudo isso. O peso da verdade pairou no ar, e a revelação da vida de sua mãe parecia estar apenas começando. O que mais Ricardo ainda guardava? Qual era a verdadeira história por trás do desaparecimento de sua mãe? E, enquanto a música do festival começava a tocar novamente ao fundo, um novo dilema surgiu sobre eles. E se o futuro que estavam construindo fosse transformado por segredos ainda não revelados? Laura sentia o coração acelerar, alucinações de memórias e suposições se emaranhando na sua mente. O festival vibrava ao redor, mas ela estava distante, perdida entre as vozes e o som das risadas. Era como se o mundo tivesse congelado em um momento onde cada segundo pesava uma tonelada. Ela olhou para João, seu apoio, e viu a preocupação em seus olhos. Laura, o que você pretende fazer? João perguntou, sua voz soando suave, mas firme. O calor de sua mão envolta na dela confortava, mas a tempestade em seu interior não se acalmava. Preciso saber mais sobre minha mãe, sobre quem ela realmente era. A afirmação escapuliu de seus lábios quase sem que ela pudesse controlar. Ricardo, que permanecia de pé, observando a cena como um espectador de sua própria história, sentiu a urgência das palavras de Laura. Não é uma decisão simples, filha. Existem coisas que você pode não querer ouvir. Ela balançou a cabeça, determinada. Eu preciso saber. Até agora, você me manteve no escuro. Sou sua filha, e tenho o direito de entender meu passado. As palavras de Laura dispararam como flechas, e Ricardo, visivelmente abalado, hesitou. Nesse momento, João, que até então se mantivera em segundo plano, decidiu intervir. Ricardo, você não pode continuar escondendo a verdade. Isso só vai causar mais dor. Laura tem que saber. O olhar de Ricardo se endureceu, mas havia um brilho de reconhecimento ali. Ele sabia que não tinha como segurar essa informação por mais tempo. Os segredos que ele pensava estar protegendo, agora pareciam uma prisão para Laura. Finalmente, decidindo que o amor pela filha superava todos os seus medos, ele começou a falar. Certo, vou te contar, sua mãe tinha um irmão, um homem que a queria de volta na família. Ele não aceitou a escolha dela de se afastar daquela vida. Durante anos, ele fez questão de fazer a nossa vida um inferno, e ainda está por aqui. Laura sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com isso? Estão atrás de mim? Eu não sei. Mas você precisa estar preparada. Ele é manipulador, e se ele descobrir que você está se aprofundando no passado, isso pode ter consequências. O ar parecia ter se tornado mais denso. O medo falou mais alto naquele momento,
fazendo com que Laura sentisse a presença de um inimigo invisível. Ela estava diante de sua própria história, mas agora percebia que essa era uma guerra que ia além de sua vontade de descobrir a verdade. Então, parece que temos que ficar alerta, disse João, olhando nos olhos de Laura, que exalavam coragem, mas também uma pitada de insegurança. Eu não vou deixar que o passado de alguém destrua o meu presente. Laura exclamou, preenchida com uma nova determinação. Foi como se uma chama tivesse acendido dentro dela, iluminando a escuridão que a envolvia. Ricardo, mesmo preocupado, sentiu uma fração de orgulho. Laura, você é mais forte do que imagina. Mas precisamos agir com cautela. Cautela? Preciso saber tudo agora. Se existe alguém que pode me fazer mal, precisamos encontrá-lo primeiro, Laura insistiu, sua voz firme. João a olhou, admirando a força que brotava dela. Vou te ajudar a enfrentar qualquer desafio. Você não está sozinha. Vamos juntos descobrir a verdade. E se a verdade for mais sombria do que você pensa, Laura? Ricardo questionou, uma emoção sincera no olhar. Ele sabia que poderia perder a filha ao revelá-la a um futuro incerto. Prefiro enfrentar a verdade do que viver em uma mentira. Vou fazer isso. Enquanto um novo ritmo começava a se formar ao fundo do festival, Laura sentia que estava emergindo das sombras. Ela respirou fundo, determinada a se libertar das correntes que a prendiam ao passado ponto, mas antes que pudesse dar o próximo passo, algo familiar lá ao longe chamou sua atenção, uma figura conhecida que fazia o sangue em suas veias gelar. Uma sombra do passado pairava na distância, e Laura soube que a próxima revelação estava mais próxima do que nunca. E se aqueles segredos mais obscuros fossem a chave para uma luta que nem ela tinha noção de que precisaria enfrentar? Laura virou-se lentamente, o coração batendo acelerado. A figura que a observava à distância trouxe à tona uma tempestade de emoções que ela pensou ter deixado para trás. Era um homem, e quando os olhos dele encontraram os dela, a sensação de perigo ficou mais intensa, como um eletrocardiograma subindo drasticamente. Laura, disse João, percebendo a mudança repentina em sua expressão. Ele apertou sua mão, buscando ancorá-la à realidade. Quem é? Ela não conseguia desviar o olhar. Era como se um imã estivesse puxando-a, meu tio, murmurou, a voz quase sufocada. O reconhecimento bateu forte como uma onda quebrando contra as rochas. Eu não sabia que ele ainda estava por aqui. Ricardo franziu a testa, sua tensão aumentando ao perceber o que essa revelação significava. Laura, você não pode se aproximar dele. Esse homem, ele já fez muito mal. Eu sei, respondeu ela, finalmente se afastando de João. O impulso de enfrentar a figura e exigir respostas era quase irresistível. A adrenalina correu em suas veias enquanto ela tomava coragem para dar o primeiro passo. Preciso saber o que ele quer. Laura, espera. Gritou João, mas seus apelos soaram como um eco distante. A necessidade de confrontar seu passado era mais forte que qualquer advertência. Quando ela começou a se aproximar, a figura se moveu, passando entre as pessoas que dançavam e riam. Laura mal reconhecia as cores do festival ao seu redor. Todo brilho e alegria se tornaram um borrão distante. Naquele momento, tudo o que importava era a verdade que estava prestes a descobrir. Laura, pare. Ele não é quem você pensa. Ricardo passou a mão pelo cabelo, óbvio desgosto em seu olhar. Mas a determinação de Laura se fortaleceu. Eu sou mais do que apenas a filha da sua irmã, gritou quando finalmente chegou a ele, o sangue fervendo. Você me deve uma explicação. O homem a encarou, uma expressão de desdém cruzando seu rosto. Olha só quem resolveu finalmente aparecer. A menina que achava que poderia escapar do passado. Ele sorriu, e a crueldade no seu tom fez Laura estremecer. Por que a minha mãe se afastou? O que você quer comigo? Ela exigiu, a voz firme apesar do frio na barriga. Ah, Laura, a verdade é muito mais complexa do que você imagina. Sua mãe tomou uma decisão, mas decisões têm consequências. Laura sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Há apenas alguns passos, aquele homem era o elo perdido que a conectava a um legado sombrio que ela nunca quis conhecer. E quais seriam essas consequências? Ele se inclinou, como se fosse compartilhar um segredo. Você se esqueceu do que realmente importa, minha querida. Algumas coisas nunca devem ser reveladas. E os ossos do passado? Eles têm a habilidade de ressuscitar a qualquer momento. 3 palavras. Ossos do passado. O eco dessas palavras ressoou em sua mente, criando um labirinto de perguntas sem respostas. O que mais ele sabia?
A verdade parecia mais distorcida agora do que antes. Eu não tenho medo de você. Laura disparou, mas a confiança em sua voz foi apenas um eco da insegurança que a dominava. João, por trás dela, estava pronto para intervir, mas Laura já havia cruzado a fronteira. O confronto a deixou ofegante, mas era necessário. Ah, mas você deveria, minha querida. Tem tanta gente buscando por você. E essa busca pode ser mais perigosa do que você imagina. Ele girou sobre os calcanhares, e a figura desfez-se na multidão em um instante. Laura ficou imóvel, o olhar perdido entre as luzes do festival, seu coração disparando. Havia muito mais em jogo do que apenas a verdade sobre sua mãe. A ameaça estava mais próxima do que nunca. Laura? João perguntou, mas ela não ouvia. As palavras do homem ecoavam em sua mente. Eu preciso saber o que ele quis dizer, disse ela, indomável. Eu preciso ir atrás dele. Mas antes que pudesse se mover novamente, algo no canto dos seus olhos chamou sua atenção, uma silhueta familiar, observando tudo de longe, com um sorriso sombrio no rosto. A noite tinha apenas começado, e a verdadeira batalha estava prestes a se desenrolar. Quem mais estava envolvido nesse jogo perigoso que ninguém mais conhecia? O festival ainda vibrava ao fundo quando Laura assimilava o que havia acabado de ouvir. A presença do tio, com suas palavras enigmáticas, criou uma tempestade de incertezas em sua mente. Os dilemas agora eram mais profundos do que apenas amor ou aceitação de seu pai. Era sobre proteger seu futuro. Era sobre enfrentar um passado que parecia querer engolir tudo o que ela amava. Laura, espera. João a puxou suavemente pelo braço, percebendo o tumulto interno que ela estava vivendo. O olhar dele estava carregado de preocupação, mas também de uma determinação que a motivava. Não podemos nos precipitar. Precisamos de um plano. Ela respirou profundamente, tentando controlar a aceleração em seu coração. Eu sei, mas não posso deixá-lo escapar. Ele sabe algo. Pode ser a chave para entender nossa história. Para entender sobre sua mãe, completou João, entrelaçando seus dedos com os dela, como se sua força pudesse ajudá-la a enfrentar tudo. Eu entendo, mas precisamos garantir sua segurança primeiro. Vamos juntos. O olhar de Laura se iluminou com a confiança que ele lhe transmitia. Você está certo. Juntos. Sempre. Era mais do que um pacto. Era uma certeza de que, independentemente do que estivesse por vir, eles enfrentariam juntos. Enquanto pensava nos próximos passos, uma presença familiar fez o cabelo na nuca de Laura arrepiar. Andréa, sua amiga, se aproximou, a expressão preocupada. Oi, ouvi tudo. O que está acontecendo? Laura hesitou por um segundo, mas a sensação de união era forte. Ela sabia que o caminho não seria fácil, e ter amigos ao lado poderia fazer toda a diferença. Meu tio apareceu. Ele sabe coisas sobre minha mãe. Precisamos encontrá-lo e entender o que está acontecendo. A voz dela era decidida, mas um tremor ainda se fazia presente. Andréa pareceu absorver as palavras, e apesar do receio, seu olhar se iluminou. Eu vou com vocês. Não estou saindo até que descubra qual é o segredo. João sorriu para Laura, grato pela lealdade de Andréa. Está todo mundo nessa agora. Vamos seguir cada pista e descobrir o que ele realmente quer. No momento em que decidiram agir, o clima de tensão começou a recuar um pouco. As chamas de determinação queimavam em seus corações, e, juntos, eles formavam uma equipe sólida. Mas aquele sentimento de esperança e irmandade não aliviava totalmente a pressão que envolvia a verdade que estavam prestes a descobrir. Laura olhou para a multidão, as pessoas dançando e rindo, sem saber do turbilhão de emoções que se desenrolava a poucos metros. Ela sentiu um aperto no peito, a sensação de que algumas coisas nunca poderiam mais ser as mesmas. Nós precisamos agir rápido. Se o meu tio está realmente procurando por mim, não temos muito tempo. Andréa concordou, enquanto João apertava a mão de Laura. Eles se afastaram do festival, as luzes brilhantes agora parecendo um eco distante de uma vida inocente que estava fachada por trás de segredos conturbados. A busca pelo tio a levou de volta a casa. Com cada passo, Laura sentia o peso do mundo nas costas. O que eu vou encontrar lá? Pensou. O que mais me foi negado durante toda a vida? Uma nova determinação crescia dentro dela. Desta vez, não era apenas sobre o que encontrou, era sobre aceitar quem realmente era. Quando chegaram à porta da casa que havia pertencido à sua mãe, o passado pulsava como um eco. Laura hesitou antes de entrar, mas não estava sozinha.
Com o olhar significativo de João e André ao seu lado, ela sabia que tinha apoio. A casa estava parada, como se o tempo tivesse lhe feito um favor de preservar os momentos que ali se passaram. Laura respirou fundo, a respiração pesada e o coração acelerado, enquanto entrava. O aroma de madeira antiga a envolveu, e a luz filtrada por janelas empoeiradas parecia quase mágica. Cada canto da casa estava repleto de memórias com as quais ela não tinha tido a chance de se conectar. Vamos explorar. Devemos encontrar algo que nos leve até ele, Andrea sugeriu. O olhar agora concentrou-se na escada, como se algo a chamasse. Lá em cima, era onde ela se sentia mais próxima de sua mãe, e onde os segredos estavam guardados. Subiram e, sob a luz suave, Laura sentiu um frio na barriga. A porta do quarto da mãe era uma barreira que resguardava não apenas objetos, mas sentimentos, histórias que nunca foram contadas. Quando finalmente a empurrou, uma onda de emoções a invadiu. As fotografias nas paredes, os brinquedos antigos, um diário empoeirado sobre a mesa. Era um mundo que ela queria descobrir. Olhe isso! André exclamou, puxando um caderno debaixo de uma pilha de coisas. Era o diário da mãe, e Laura sentiu um arrepio ao reconhecer as letras que pareciam contar uma história a qual ela estava prestes a ser apresentada. Vamos ler, disse Laura, a voz trêmula de expectativa. Era o momento que tanto esperava, e ela se preparou para mergulhar naquela narrativa. O que estaria escondido nas páginas amareladas? Com uma respiração profunda, Laura abriu o diário. Cada palavra que ressoava no ar trazia uma nova camada de compreensão sobre sua mãe, o passado e, possivelmente, a verdade sobre seu tio. As revelações a esperavam, pulsando como um coração em meio ao caos de sentimentos. Naqueles momentos de descobrir, a resposta para sua luta estava prestes a se revelar. E, mais importante, era a hora de confrontar as consequências de tudo isso. O que fora escondido no passado viria à tona. E Laura, com João e André ao seu lado, estava finalmente pronta para buscar não apenas a verdade, mas seu verdadeiro ponto. Enquanto as páginas eram viradas, um novo futuro se revelava à frente, e a batalha que outrora parecia assustadora, agora se tornava um convite. A jornada delas estava apenas começando, e as provas que enfrentariam juntas tornariam o amor e a amizade ainda mais fortes. Mas a felicidade só poderia ser conquistada se tivessem coragem para enfrentar o que estava por vir. Legendas de determinação e esperança ressoavam nas palavras, e o eco de uma nova vida se aproximava. Estamos prontos para tudo isso. E assim, com a sensação da verdade se aproximando, Laura sabia que o passo seguinte seria decisivo. A aliança entre eles era uma força invulnerável, e estavam preparados para descobrir todos os segredos que estavam guardados nas sombras. Antes que o dia terminasse, seria revelado o que realmente significava cruzar os limites entre o passado e o futuro, entre a verdade e a esperança. A luta ainda poderia ser feroz, mas havia novamente amor em seu coração, amor que realmente valeria a pena lutar. Agora, é a sua vez. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Mostre que você é um verdadeiro fã. Vamos continuar essa jornada juntos.